Olá pessoal, caros colegas farmacêuticos, eu me sinto honrada com este convite para estar aqui com vocês, celebrando a Semana do Uso Racional de Medicamentos. Eu vejo que esse é um desejo comum entre nós farmacêuticos de ver os medicamentos dispensados com segurança, entregar ao paciente as devidas informações e facilitar a terapêutica. O tema deste encontro, interações medicamentosas e as plantas medicinais, eu quero compartilhar com vocês a minha vivência no exercício das práticas integrativas. Eu sou farmacêutica homeopata e a fitoterapia ela é uma ferramenta adjunta da homeopatia para a recuperação da saúde humana. E é muito comum recebermos no consultório homeopático pessoas que já estão fazendo tratamento médico, tomando inúmeros medicamentos, e eles precisam de uma terapia auxiliar, uma terapia paralela, para que esse êxito seja maior. E quando eles chegam no consultório com as suas medicações, nós já percebemos todas as interações e precisamos agregar, às vezes, um outro fármaco, uma droga vegetal nesse tratamento, para que a nossa terapêutica também seja eficaz. Então, nós temos uma missão no atendimento de um paciente em consultório homeopático, que é trazer uma terapêutica com total segurança e isenta de interações medicamentosas. Porque, como vocês já sabem, nós farmacêuticos não podemos intervir no tratamento médico, nem mudar a posologia, nem tirar uma medicação que vai interagir com a nossa castanha da Índia, com a melissa que a gente quer indicar. Nós não podemos mudar nenhuma estratégia médica, mas colocar o nosso serviço em benefício da saúde do paciente. O entendimento de uso racional de medicamentos está pautado num processo que compreende a prescrição apropriada, a disponibilidade oportuna do medicamento prescrito e preço acessível desse medicamento, a dispensação em condições adequadas de armazenamento e controle, o consumo do medicamento pelo paciente nas doses indicadas, nos intervalos definidos, pelos espaços de tempo definido e a aquisição de um medicamento seguro e eficaz. A interação medicamentosa ela pode ser definida como uma interação recíproca entre um fármaco sobre o outro. Quando um medicamento é administrado isoladamente, ele produz um determinado efeito. Porém, quando ele é associado a um outro medicamento, a uma droga vegetal, a um alimento, álcool, droga de abuso, tabaco, outras substâncias, por exemplo, até pesticidas, essas substâncias elas podem reagir entre si e ainda reagir com o fármaco, gerando assim uma interação medicamentosa. Se a interação medicamentosa ocorrer durante o trajeto da droga no organismo, daremos o nome de interação farmacocinética. Isso pode modificar os parâmetros das drogas no corpo. Se a droga vegetal utilizada concomitantemente com o fármaco produzir alterações na absorção do fármaco, alteração na distribuição do fármaco pelo organismo, alteração na biotransformação e na excreção. Como nós podemos acompanhar neste slide. Alteração na absorção do fármaco. A cinética de uma droga pode variar de indivíduo para indivíduo por suas particularidades, mas o tempo de absorção está relacionado com a latência da droga, que é o tempo necessário para que a mesma atinja níveis plasmáticos efetivos. Essa velocidade, quando alterada, ela pode provocar uma aceleração na absorção do fármaco, uma diminuição na absorção do fármaco ou mesmo o retardo dessa absorção. Devido a mecanismos de interação fármaco-droga vegetal, que inclui a alteração do pH do meio, a dissolução do fármaco no meio em questão, a espessura e vascularização da membrana absortiva, a velocidade de esvaziamento gástrico, a alteração da atividade metabólica da flora intestinal, a alteração no tônus da musculatura lisa intestinal, a formação de complexos insolúveis não absorvíveis, como íons cálcio, alumínio e magnésio, que também reagem com diversos medicamentos e alcaloides. A distribuição dos fármacos
pode ser alterada por uma droga vegetal que interaja no fluxo sanguíneo e também na capacidade de ligação das drogas às proteínas plasmáticas e teciduais. Um exemplo claro é a varfarina e a castanha da Índia. A castanha da Índia aumenta o fluxo sanguíneo, provocando um risco de hemorragia provocado pela varfarina. Com relação à biotransformação dos fármacos, elas podem ser inibidas ou estimuladas por terapias paralelas. A indução enzimática ocorre pelo aumento das liberações das enzimas microsomais hepáticas, o complexo P450, envolvidas no metabolismo dos fármacos. O contrário também pode acontecer. Uma droga vegetal ela pode inibir o complexo enzimático ou ficar ocupada no seu metabolismo enquanto a droga ou o fármaco aumenta no seu sítio de ação. Continuando aqui no slide número 4, os órgãos de excreção, nós fizemos o caminho aqui, da entrada do fármaco, da distribuição desse fármaco, da absorção desse fármaco pelo intestino. Quando o fármaco chega no fígado e ele pode ter a sua biotransformação alterada por alguma droga paralela que está sendo utilizada junto com o tratamento oficial. E também pode existir interações no momento da excreção desse fármaco. Os órgãos de excreção de fármacos são denominados vias de excreção ou emuntórios. E inclui os rins, pulmões, o suor, as glândulas lacrimais, a saliva, as mamas, no caso do leite materno, o tubo digestivo, pelas fezes, secreção biliar, e os rins. Os pulmões também trabalham no processo de secreção, como você pode observar aqui neste slide. Nós falamos anteriormente, só para recapitular, sobre a interação medicamentosa no trajeto da droga no corpo e chamamos isso de farmacocinética. As drogas vegetais também interagem na farmacodinâmica. Elas podem se ligar a sítios de ligação de um fármaco oficial e assim a droga que deveria estar ligada no sítio, fazendo a sua ação, ela fica biodisponível. Esse processo de interações farmacodinâmicas, eles podem acontecer por dois tipos. A interação farmacodinâmica sinérgica, quando o resultado da interação das drogas, eles promovem um efeito potencializado. Eu quero mostrar isso para vocês nos slides seguintes. E a interação farmacodinâmica antagônica, que é quando o resultado dessas interações acaba por reduzir ou anular o efeito de uma droga. Eu vou compartilhar com vocês um estudo feito pela Faculdade de Farmácia da Universidade de São Paulo, a USP, onde mostra as principais interações medicamentosas com as plantas medicinais. A cultura popular na utilização das plantas medicinais para manutenção ou restabelecimento da saúde é uma fonte inesgotável de informações para pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos. Porém, o uso indiscriminado desses recursos naturais tem elevado os índices de morbidade e de mortalidade nas últimas décadas. Propagandas de curas milagrosas, efeitos estéticos podem ser considerados como um problema social no Brasil, onde a economia informal cresce exponencialmente, tornando possível a comercialização de produtos naturais e práticas terapêuticas indiscriminadamente. Para minimizar esse risco, existem pesquisas como essa, onde profissionais farmacêuticos ou até mesmo a população pode acessar essas informações, reduzindo os riscos na utilização de plantas medicinais como terapia paralela. A Cynara escollimus. As indicações terapêuticas é colerético e colagogo. Alcachofra, uma planta medicinal muito conhecida, utilizada como colagogo e colerético. O marcador biológico dela é a cinarina. As principais interações medicamentosas da alcachofra é derivado pelo efeito diurético. Interação medicamentosa da alcachofra.
O efeito diurético promovido pela alcachofra pode ser prejudicial quando utilizado com diuréticos devido ao risco de hipovolemia, queda de pressão arterial. Como a alcachofra atua na diurese, incluindo a excreção de potássio, existe a possibilidade da hipocalemia. E a interação mais graves poderão ocorrer com os diuréticos de alça, como a furosemida, os tiazídicos, como clortalidona, hidroclorotiazida e indapamida. O boldo do Chile é uma planta muito conhecida pelas suas propriedades coleréticas e colagogas, no tratamento sintomático de distúrbios gastrointestinais. Mas a boldina, um dos marcadores biológicos do boldo do Chile, ele inibe a agregação plaquetária, impedindo a formação do tromboxano A2. Então, o risco de se tomar boldo junto com anticoagulantes, aumenta o risco de hemorragias. A camomila, muito indicada como antiespasmódica, anti-inflamatória, usada nos distúrbios digestivos. Tem aqui os seus marcadores biológicos e o principal é a apigenina. E a camomila ela interage também com anticoagulante como a varfarina e aumenta o risco de sangramento. Com os barbitúricos, o fenobarbital, o nome comercial é o Gardenal, e outros sedativos, a camomila ela poderá intensificar ou prolongar a ação depressora do sistema nervoso central. Ele reduz também a absorção de ferro ingerida nos alimentos. Então, uma das sugestões é não tomar chazinho de camomila após o almoço, como a gente toma, todo mundo toma após o almoço para ajudar na digestão. Então, naqueles pacientes que já têm anemia, ele vai impedir a absorção do ferro. Contraindicado tomar após as refeições. A cáscara sagrada, a indicação terapêutica é constipação intestinal. Cascarosídeo é um dos seus principais marcadores biológicos. E a interação medicamentosa, ela ocorre porque ela é um produto gastroirritante, O marcador biológico, o alcaloide dela, irrita as paredes gástricas, então aumenta a motilidade intestinal. Lembra quando nós falamos anteriormente que alguns fármacos, eles passam a ser menos absorvidos se não tiverem o tempo necessário de absorção, o contato com as membranas, eles podem ser absorvidos com dificuldade ou ter a sua absorção aumentada? Então, a cáscara sagrada ela pode trazer uma diminuição na absorção dos fármacos por ela aumentar o trânsito intestinal. Além disso, o uso concomitante dela com diuréticos tiazídicos não é recomendado, já que poderá ocorrer uma perda excessiva de potássio, resultando numa hipocalemia. Outro aspecto é a promoção do desequilíbrio eletrolítico, que poderá potencializar o efeito de glicosídeos cardiotônicos. Como intensifica o trânsito gastrointestinal, poderá ainda afetar a absorção dos medicamentos administrados por via oral. A cáscara sagrada também pode aumentar a pressão arterial. A castanha da Índia é muito utilizada na terapia de fragilidade capilar. Dores nas pernas, má circulação, insuficiência venosa. O principal marcador dele é a eosina. A interação medicamentosa da castanha da Índia envolve o aumento do risco de sangramento quando utilizado com ácido acetil salicílico, varfarina, heparina, clopidogrel e anti-inflamatórios como ibuprofeno e naproxeno. A eosina, o principal componente saponídico, se liga a proteínas plasmáticas, podendo afetar a ligação de outras drogas, podendo intensificar o efeito hipoglicemiante de usuários de medicamentos para diabéticos por via oral ou ainda a insulina. A eficácia de fármacos com atividade antiácida e antiulcerativas podem ser afetadas na presença dessa planta, que é irritante ao trato gastrointestinal. Quando utilizada com sene, pode ocorrer a potencialização de um efeito laxativo. Ela não deve ser administrada com outras drogas nefrotóxicas, como a gentamicina. A centela asiática, uma planta muito indicada
na indústria cosmética, muito utilizada, pelo fato de ela agir na insuficiência venosa dos membros inferiores. Então, ela ajuda na recuperação de celulites, gorduras localizadas. Essa é uma das indicações da centela asiática. A interação medicamentosa dela foi demonstrada uma ação antagônica dos componentes ativos da centela asiática aos efeitos da dexametasona, que exerce uma ação supressora no processo de cicatrização de ferimentos. Ou seja, o resultado demonstrou uma contribuição efetiva no processo cicatricial em pacientes portadores de hanseníase. As administrações orais de centela asiática em cápsulas, juntamente com o cloreto de potássio, resultaram numa terapia eficaz, tanto quanto a terapia utilizada com a dapsona. Simicifuga racemosa. A indicação terapêutica, sintomas do climatério. As interações medicamentosas. Esta planta poderá desencadear interações com estrógenos e contraceptivos orais, porque os princípios ativos ocupam os receptores estrogênicos, onde seletivamente suprime a secreção de LH. Outro aspecto de interesse é que essa planta poderá potencializar o efeito de medicamentos antipertensivos, causando assim hipotensão. Quando usada concomitantemente com tamoxifeno, poderá ocorrer a potencialização deste último. Porém, mais estudos deverão ser conduzidos para elucidar melhor essa possibilidade. Teoricamente, em razão da presença do álcool, das soluções extrativas contendo essa droga, o seu uso com o disulfiram ou metronidazol poderá desencadear náusea e vômito. A administração dessa droga inibe também a absorção do ferro. Equinácea purpúrea. Indicações terapêuticas, ele é um preventivo, também utilizado como coadjuvante nas terapias do trato respiratório, gripes, resfriados e também do trato urinário. O principal marcador biológico é o ácido cafeico. O uso da equinácea ele deve ser restringido no máximo até 8 semanas de uso contínuo, pois poderá causar danos aos hepatócitos, além de não ser administrada em doenças como tuberculose, esclerose múltipla, síndrome da imunodeficiência adquirida, infecções oportunistas e se for administrada concomitantemente com anabolizantes e esteroides, tem risco de hepatotoxicidade. Esta planta, ela estimula o sistema imunológico. A erva cidreira é uma planta muito conhecida, Melissa officinalis. A ação terapêutica é carminativa, antiespasmódica, também muito utilizada no distúrbio do sono. Essa erva, ela pode interagir com outros medicamentos contendo plantas medicinais, especialmente a cava-cava. De maneira geral, ela interage como depressor do sistema nervoso central. Ela também tem uma interação com hormônios tireoidianos. Ele poderá se ligar à tirotropina e inibir a ação dos medicamentos tireoidianos. Erva de São João, hipérico perforato. A indicação terapêutica é utilizada nos estados depressivos leves e moderados. O marcador biológico dele é a hipericina. E embora não haja um relato de interação entre o hipérico com alimentos, como queijos envelhecidos, fígado de galinha, creme, vinho tinto e plantas que contêm a teramina, essa interação pode ser considerada. Os ácidos tânicos presentes no hipérico poderão inibir a absorção do ferro. É possível a interação medicamentosa entre o hipérico e os contraceptivos orais, resultando em sangramentos e até mesmo em gravidez indesejada. A administração do hipérico com lanzoprazol, omeprazol, piroxicam, sulfonamida poderá aumentar a fotossensibilidade. O hipérico potencializa o efeito dos inibidores da monoaminoxidase, aumentando a pressão sanguínea. Erva doce, também é chamada de anis, ela tem uma ação antiespasmódicas e é muito utilizada nos distúrbios dispépticos.
A erva doce, ela possui uma ação sedativa discreta, quando usada na forma de chá. Entretanto, não é sabido qual a fração química da droga que é a porção ativa. Quando administrada com drogas hipnóticas, poderá prolongar o efeito dessas drogas. Eucalipto. As indicações terapêuticas são antisséptico, antibacteriano das vias aéreas superiores, expectorante. O principal marcador biológico dele é o cineol. Os estudos em animais indicam possibilidade de que o óleo essencial, obtido a partir das folhas do eucalipto, induz enzimas hepáticas envolvidas no metabolismo dos fármacos. E a ação de outras drogas poderá ser diminuída quando administrada concomitantemente. Relatos clínicos associam a administração oral do óleo de eucalipto com a dificuldade de raciocínio e alteração do sistema nervoso central. Esses sintomas poderão ser intensificados quando essa droga for administrada conjuntamente com medicamentos que atuam no sistema nervoso central, como benzodiazepínicos, barbitúricos, narcóticos, ou alguns antidepressivos e também o álcool. Estudo em animais demonstra que o eucalipto diminui os níveis de açúcar no sangue e poderá ser utilizado com cautela em pacientes diabéticos. Quando aplicado à pele, com loção contendo 5-fluoruracila, o eucaliptol aumenta a absorção dessa droga. O gengibre é uma planta muito utilizada na profilaxia de náusea pelo movimento, a cinetose, e também na náusea pós-cirúrgica. Há evidências de que o gengibre estimula a produção de ácido clorídrico estomacal e, como consequência, em teoria, poderá comprometer a ação de medicamentos contendo sulfalcrato, ranitidina ou lanzoprazol. Contrariamente ao que foi verificado em animais, ou seja, proteção estomacal. Teoricamente, o gengibre poderá aumentar o risco de sangramento quando administrado conjuntamente com ácido salicílico, varfarina, heparina, clopidogrel, ibuprofeno e naproxeno, e outros medicamentos que apresentam esta ação. Em doses elevadas, poderá desencadear a sonolência, além de que poderá interferir em medicamentos que alterem a contração cardíaca, incluindo os beta-bloqueadores, a digoxina e outros medicamentos para o coração. Distúrbios circulatórios gerais, distúrbios circulatórios periféricos, também utilizado para falta de memória e rejuvenescimento. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba é muito utilizado para vertigens, zumbidos, tinidos no ouvido, resultantes de distúrbios circulatórios gerais, distúrbios circulatórios periféricos e insuficiência vascular cerebral. As principais interações medicamentosas do ginkgo biloba envolvem os anti-inflamatórios não esteroidais, o risco de sangramento quando utilizado concomitantemente com ácido acetil salicílico e com o clopidogrel, e a utilização de anticoagulantes como a varfarina. O Panax ginseng, a indicação terapêutica é estado de fadiga física e mental. Estudos em humanos sugerem que o ginseng poderá reduzir a ação anticoagulante da varfarina e aumentar o risco de sangramento quando utilizado com ácido acetil salicílico, clopidogrel, anti-inflamatórios não esteroidais, como o ibuprofeno e naproxeno. Os estudos in vitro mostram que muitos componentes do Panax ginseng inibem a formação de tromboxano A e, consequentemente, inibem a agregação plaquetária. Guaco, Micamia aglomerata, as indicações é expectorante e broncodilatador. Uma publicação recente demonstrou que o extrato seco de guaco pode interagir sinergicamente com alguns antibióticos como a tetraciclina, cloranfenicol, gentamicina, vancomicina e penicilina. O guaraná, a Paulínia cupana, ela é indicada para astenia e também como estimulante do sistema nervoso central. Quando administrado com anticoagulante, ele pode inibir a agregação plaquetária, aumentando o risco de sangramento.
mas quando administrado com analgésicos, eles potencializam a sua ação. O sene, a sena alexandrina. A indicação terapêutica é como laxativa. Ele é um dos laxativos mais utilizados. A diminuição do tempo do trânsito intestinal pela ação laxativa do sene poderá reduzir a absorção de alguns fármacos administrados via oral. Outra consequência da ação terapêutica da droga é o aumento da perda de potássio, que poderá potencializar os efeitos dos glicosídeos cardiotônicos, como o digitalis. Existindo a hipocalemia, por uso prolongado e abusivo como laxativo, poderá ocorrer a intensificação da ação do fármaco antiarrítmicos, como a quinidina, que afeta os canais de potássio. O uso simultâneo com outras drogas ou ervas que induzem hipocalemia, como diuréticos tiazídicos ou a glicirrisa uralensis, poderá exacerbar o desequilíbrio eletrolítico. A uva ursi, uma planta muito utilizada nas infecções do trato urinário. A uva ursi não deve ser administrada concomitantemente com alimentos que acidificam a urina. E os mecanismos pelo qual acontece um agravamento da cistite ainda não foi bem elucidado. Valeriana officinalis, muito utilizado na insônia leve, como sedativo, como ansiolítico. A valeriana possui uma ação sedativa e essa propriedade poderá ser potencializada quando utilizada com benzodiazepínicos, barbitúricos, medicamentos narcóticos, alguns antidepressivos, o álcool, anestésicos, promovendo assim um tempo maior de sedação. As soluções extrativas dessa droga, que apresentam álcool, poderá causar náusea e vômitos quando administrada com metronidazol e disulfiram. A valeriana também poderá interagir com certos fármacos que utilizam o metabolismo hepático. Diante das pesquisas sobre a interação medicamentosa com as plantas medicinais, não dá mais para a gente ouvir daquele paciente que eu tomo só um chazinho, o natural não faz mal, né? Cabe a nós, farmacêuticos, a entregar essa informação de que existe sim um risco de se administrar inadequadamente e irracionalmente uma planta medicinal juntamente com um medicamento alopático. Então eu convido a vocês para esse estudo, para essa interação sobre as plantas e espero que essa tenha sido uma contribuição para o uso racional das drogas vegetais nessa semana de celebração do uso racional de medicamentos. Agradeço a você que passou esse tempo aqui comigo celebrando esse dia. Gratidão imensa.